No Senar Responde de hoje, nós vamos falar sobre a avaliação da germinação e crescimento de 3 espécies nativas da bacia hidrográfica do rio Santa Maria. Esse projeto está dentro do projeto Biomas, especificamente no bioma Pampa. E a gente vai conversar agora com Anabela Silveira de Oliveira Deble, que ela é do Comitê de Gestão Regional do projeto e a professora pesquisadora da Universidade da Região da Campanha. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Primeiramente, o que é esse subprojeto que está dentro do projeto Biomas, no bioma Pampa? Bom, Marcelo, esse projeto é uma demanda do projeto Biomas, né? Então, de investigar árvores nativas em função de dar um apoio para os produtores rurais que precisam, então, recuperar aquelas áreas degradadas das APPs e também para aqueles que precisam de uma fonte de renda, né, relacionada a árvores dentro da sua propriedade rural. Então, escolhemos 3 espécies nativas da bacia hidrográfica do rio Santa Maria. Essas 3 espécies, elas serão avaliadas em relação ao potencial de germinação, crescimento, né? E depois a qualidade da madeira para que elas sejam, então, disponibilizadas aos produtores para poder fazer a sua produção dentro da sua propriedade rural. O que acontece? Dessas 3 espécies, nós já temos alguns resultados da Patagônia americana, que é a guajuvira, né? Então, é uma espécie de alta viabilidade e que também pode ser trabalhada em função da estaquia. Tá? A estaquia é um processo de reprodução através do qual se pega um pedaço, né, um ramo jovem então, da planta, e esse ramo então se coloca a germinar. Germinar não, a crescer, desculpa. Então, o produtor rural tendo essas espécies dentro da sua propriedade, ele já tem, né, então, vai ter condições de fazer com que essas espécies se propaguem dentro da sua propriedade rural. E em relação à viabilidade econômica, isso é muito bom, porque ele não vai gastar com mudas, nem com sementes, né? Então ele já pode utilizar a guajuvira para fazer a sua produção, né, dessa espécie, dessa espécie, por enquanto, né, temos as outras também, para a sua viabilidade econômica dentro da propriedade. Por que escolheram essas 3 espécies? Quais as características delas? Bom, elas são espécies que ocorrem na bacia hidrográfica, né? São espécies que têm uma grande viabilidade, digamos, elas crescem, né, de uma maneira não muito rápida, mas se falando em sustentabilidade, são viáveis, tá? E porque elas têm um tronco mais ou menos, né, grande, que poderão então ser utilizadas. E essa avaliação é em função de quanto tempo a germinação de semente, quanto tempo essa semente leva para germinar e quanto tempo essas espécies levam então para crescer. Em função do tempo, né, que o produtor vai ter que disponibilizar para produzir essas espécies. Para disponibilizar a terra e também a questão de mercado, quanto tempo para colocar essa... Exatamente, para colocar dentro da propriedade rural, quanto tempo ela vai se tornar viável para colocar no mercado. Né? E elas foram escolhidas também porque são espécies nativas, né? Então elas têm um valor ecossistêmico dentro da bacia hidrográfica em função de polinizadores, madeira, não são ainda trabalhadas em relação aos valores medicinais, outros potenciais, por exemplo, alimentícios, ornamentais, né? Então tudo isso é um conjunto que pode ser agregado um valor econômico para essas espécies. E é um trabalho pioneiro, né? Porque, na verdade, nós estamos agora enfrentando um grande paradigma que é, então, trabalhar com as nossas espécies nativas, aquelas que eram, então, até então rejeitadas em função da viabilidade econômica. Tem que ainda fazer uma pesquisa ampla para descobrir qual a técnica melhor para fazer essa produção, essa reprodução? Sim, isso nós estamos instalando o experimento agora, né, com 900 mudas. Vamos fazer o trabalho com 100 mudas, 100 sementes e 100 estacas.
das 3 espécies. Então, são 900 plantas que nós vamos cuidar, né, para ver qual a melhor técnica para disponibilizar a produção das mudas. Vocês vão trabalhar com diferentes técnicas, então, para ver qual que é a mais viável. Qual que é a melhor para oferecer isso ao responde mais produtor. rápido também, que né? responde mais rápido, exatamente. E como é que está, quando vocês escolheram essas espécies, vocês já apresentaram para os produtores assim, essa ideia, como é que está a aceitação dos produtores em relação a viabilizar utilizando essas espécies? Olha, nós ainda estamos por fazer alguns dias de campo, né? E essa demanda é em função do CAR também, do Cadastro Ambiental Rural, que os produtores então precisam, né, fazer nas suas propriedades rurais uma recomposição daquelas áreas de APP, né? Então nós ainda estamos por conversar, né, porque precisamos apresentar uma rentabilidade, né, quer dizer, um valor econômico, precisamos dar valor econômico a essas espécies para que eles então aceitem, né, que trabalhar com uma espécie nativa pode ser muito mais proveitoso a longo tempo do que, por exemplo, colocar um pinus, um eucalipto ou uma espécie exótica dentro da sua propriedade, que pode acabar descaracterizando, né, aquela extensa planura que é o Pampa. Então, esse trabalho, justamente, a importância dele é esse resgate e também vocês têm que trabalhar com a conscientização e com a cultura já adotada hoje, que é mais fácil você pegar, como você falou, pinos, eucalipto, e na realidade não é esse o objetivo, é justamente resgatar isso. Exatamente, é trazer a cultura, né, de uma valorização da região como um todo e valorar esses bens, esses serviços ecossistêmicos que o Pampa pode trazer para o produtor rural. Até porque o Pampa deu muita discussão em relação ao CAR, se fazer esse registro que está acontecendo agora. Agora, a partir disso, desse cadastro ambiental rural e valorizando o Pampa, os produtores, vocês acreditam que vão buscar esse projeto? Com certeza eles deverão buscar, inclusive o projeto Biomas, ele vai disponibilizar aquelas espécies que são próprias para fazer então essa recomposição e até plantar, né, as espécies para o conforto térmico dos animais ou para a utilização da madeira, né? Então é um projeto a longo tempo, mas é um projeto que vem a ser muito benéfico em relação aos serviços ecossistêmicos do Pampa. Números, vocês já têm uma previsão de números em relação assim, são 3 espécies, quais que demoram mais tempo, vocês não têm uma ideia de tempo de crescimento, ainda o estudo vocês têm uma ideia de cada espécie? Na verdade, o experimento ele está começando agora, mas a literatura ela disponibiliza, né, de 7 a 10 anos, 7 a 15 anos, né, não é, digamos, uma espécie como o eucalipto, que com 7 anos já pode ser cortado, né? Mas também o eucalipto ele não dura tanto quanto uma espécie nativa do que a gente sabe sobre da qualidade da qualidade da madeira, entre outras coisas. E as espécies dentro dessa escolha, elas têm uma adaptação para várias regiões, para várias realidades? Olha, elas ocorrem nas margens da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria, também ocorrem nas encostas do Pampa, nas encostas nos morros e morrotes. Essas espécies, então, além delas estarem na bacia, algumas delas estão também nos capões de mato de todo o Pampa, na Serra do Sudeste, na fronteira oeste, no Planalto Central. Então, acho que não deverá haver problemas em relação ao crescimento delas na região, porque na verdade elas não têm muita necessidade de solo, são espécies que estão em todos os lugares, né, de composição florestal. Você pode pontuar para a gente quais são as etapas daqui para frente até chegar no produtor? Sim, as etapas então são a implantação do experimento. Após a implantação do experimento, faremos então a discussão dos resultados e esses resultados nós esperamos que sejam feitos algumas publicações, né?
E também em dia de campo nós colocaremos então à disposição dos produtores rurais os resultados deste projeto. Dentro desse projeto vai chegar aquela fase em que as espécies vão ser disponibilizadas para os produtores. Como é que vai ser este processo? Bom, esse processo vai ser feito através da publicação de um artigo ou através até mesmo de uma cartilha, disponibilizando então para os produtores como deve ser feita a germinação, o crescimento e o cuidado com essas espécies dentro da sua propriedade rural. Ok, então eu agradeço a participação Anabela Silveira de Oliveira, que ela é professora pesquisadora da Universidade da Região da Campanha e faz parte do Comitê Gestor Regional do Projeto Biomas, dentro do projeto do Bioma Pampa. Muito obrigado pela participação, bom dia. Agradeço a você, Marcelo, bom dia a todos os telespectadores.